Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Mestre, que hei de eu fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas acerca do que é bom? Um só é bom, Deus. Porém, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isto desde a minha infância. O que me falta ainda? Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, porém, tendo ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Palavra da salvação. Comentário Mateus 19, de 16 a 22, Santo Agostinho. Alguém poderia crer que há alguma diferença entre as palavras de Mateus, por que me interrogas acerca do que é bom? E as de Lucas e Marcos, por que me chamas bom? Marcos 10, 18, Lucas 18, 19. As palavras, por que me interrogas acerca do que é bom, parecem se referir mais à pergunta do jovem: Que hei de eu fazer de bom? Esta última frase contém ao mesmo tempo a palavra bom e a pergunta, enquanto que nas outras, bom mestre, não há pergunta. Compreende-se perfeitamente as duas passagens. Por que me chamas bom? E por que me interrogas acerca do que é bom? Dizem uma mesma coisa. Ou também, como aquele jovem buscava a vida eterna e a vida eterna consiste naquela contemplação de Deus, cuja visão não nos proporciona pena, senão uma alegria eterna, e não compreendia com quem falava, porque via-lhe tão somente como filho do homem, por isso o Senhor lhe responde: Por que me perguntas sobre o bem e chamas-me, segundo o que vês, de bom mestre? Nesta forma, o filho do homem aparecerá no juízo, não só para que a vejam os justos, mas também os ímpios, e esta visão não será um bem para aqueles que fizeram o mal. Mas, ademais, há em mim outra visão de minha forma, pela qual sou igual a Deus, porque há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único bem. Porque ninguém o vê para o luto e o choro, mas somente para a salvação e a verdadeira alegria. E não disse: se queres ir para a vida eterna, mas se queres entrar na vida eterna, definindo deste modo o que é a vida eterna. Deve-se, pois, considerar aqui o quanto a vida eterna é digna de ser amada, ao passo que amamos tanto esta vida miserável e que deve terminar um dia. E não é necessário escolher um monastério ou os irmãos pobres de um lugar determinado para dá-lo, porque todos os cristãos não formam mais que uma só república. Por conseguinte, onde quer que um cristão tenha distribuído as coisas necessárias e de qualquer parte de onde alguém recebe o que necessita, recebe-o daquele que pertence a Cristo. Porém, não somente pertence ao reino dos céus aqueles que vendem ou deixam todas as coisas para serem perfeitos, mas se unem a esta milícia cristã, por certas relações de caridade, um grande número de certa milícia estipendiária, a qual se dirá ao final dos tempos: Tive fome e deste-me de comer. Mateus 25, 35. Longe de nós pensar que estes serão separados do reino dos céus ou vê-los como fora do Evangelho. Não entendo como a posse dos bens supérfluos aprisiona mais severamente do que o desejo deles,
Pois qual seria a razão deste jovem ter ficado triste, senão porque tinha grandes riquezas? Porque uma coisa é não querer incorporar o que não se tem, e outra coisa é arrancar o que já se tem incorporado. No primeiro caso, abandonam-se as riquezas como uma coisa estranha, e no segundo, arrancam-se como um membro de seu próprio corpo. Segundo a história, o jovem é digno de louvor porque não matou, nem cometeu adultério. Mas é reprovável porque se entristeceu pelas palavras de Cristo, que o chamavam à perfeição. Era ainda jovem na alma e por isso abandonou Cristo e se foi. Comentário Mateus 19, de 16 a 22, São João Crisóstomo. Não tenho dúvidas em chamar este homem de avarento e amante das riquezas, posto que assim o chamou o Senhor. Mas hesito em chamá-lo de hipócrita, porque não estou seguro disso e não se deve julgar sobre coisas incertas, especialmente quando se dirigem a formular uma acusação. Porém, Marcos destrói essa suspeita quando diz: veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, e acrescenta que Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto. Se tivesse se aproximado de Jesus com o objetivo de tentá-lo, já nos teria dito o evangelista, como o fez em muitas ocasiões. E se ele tivesse permanecido calado, Cristo não teria permitido que se escondesse, mas tê-lo-ia repreendido com uma insinuação secreta ou de uma maneira pública. Mas não fez nada disso. Segundo o que segue, Jesus respondeu-lhe: por que me interrogas acerca do que é bom? Não disse isto com a intenção de tentar o Senhor, mas porque acreditava que fora dos preceitos da lei, haveria outros que lhe abririam a porta da vida. Uma vez que o Senhor mencionava os preceitos da lei, continua o evangelista. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a infância. E não se detém aqui, mas pergunta de novo: o que me falta ainda? Pergunta que é também um sinal de desejo veemente. E como o Senhor falava sobre dinheiro, aconselhando que deveríamos nos despojar dele, manifesta que a recompensa que dará será tanto maior que o dinheiro como grande é a distância entre o céu e a terra. E por isso diz: e terás um tesouro no céu. A palavra tesouro expressa a abundância e a estabilidade do que nos dará. Não são igualmente escravos da riqueza os que têm muita e os que têm pouca, porque a supressão das riquezas acende uma chama e o desejo se faz mais violento.